O Pé do Diabo. Ao registrar de tempos em tempos algumas das curiosas experiências e recordações interessantes associadas a uma longa e íntima amizade e à minha colaboração com Sherlock Holmes, deparo frequentemente com dificuldades consequentes da sua antipatia por toda a forma de publicidade que se relacione com a sua pessoa. O seu espírito ríspido desprezou sempre o aplauso popular e, após terminar uma investigação habilmente levada a cabo, nada o divertia tanto como ver o mérito do êxito ser atribuído a um qualquer detetive oficial e, com um sorriso irônico, ouvir o coro geral das imerecidas congratulações. De fato, foi esta atitude temperamental do meu amigo, e não a falta de temas de grande interesse que, nestes últimos anos, me levou a escassear as narrativas referentes à sua atividade. Além disso, a minha participação em algumas das suas aventuras sempre constituiu um privilégio que me impunha a máxima discrição. Portanto, o leitor poderá imaginar a minha surpresa quando, na última terça-feira, recebi um telegrama de Holmes. Nunca se dá o trabalho de escrever cartas quando lhe é possível expedir telegramas. Nos seguintes termos: por que não dar publicidade a O Horrível Mistério da Cornualha, o mais estranho caso de que me ocupei? Não sei por que motivo se lembrou do assunto, ou que capricho o induziu a desejar que essa investigação fosse finalmente dada a público. Mas apressei-me a reunir as minhas notas acerca do caso, antes que outro telegrama viesse cancelar o precedente. Eis aqui o seu relato. Na primavera de 1897, a constituição férrea de Holmes começara a dar sinais de exaustão causada pelo seu intenso trabalho, agravada por excessos não totalmente inerentes ao esforço que a sua profissão lhe impunha. Em março daquele ano, o Dr. Moore Argar, da Harley Street, cuja apresentação a Holmes, pela sua natureza dramática, talvez mereça que um dia venha a ser alvo de especial menção, declarou de maneira peremptória que o meu amigo devia cessar totalmente a sua atividade de detetive particular e submeter-se ao mais completo repouso, se quisesse evitar um esgotamento nervoso irreparável. Perante a ameaça de ficar definitivamente impossibilitado de trabalhar, Holmes resignou-se a uma mudança de ambiente e, assim, no início da primavera, encontramo-nos reunidos numa pequena casa de campo, perto da Poldhu Bay, no extremo limite da península da Cornualha. Das janelas da nossa casinha caiada de branco, erguida no alto de um promontório arborizado, avistávamos todo o sinistro anfiteatro da Monts Bay, antiga armadilha fatal para qualquer veleiro menos avisado. Na sua orla de penhascos negros e recifes traiçoeiros, muitos navegadores tinham encontrado o seu trágico fim. Na realidade, a baía parece plácida e abrigada, convidando os barcos acossados pela nortada predominante a procurarem a sua enganadora proteção. Contudo, a mudança do vento, quando sopram violentas rajadas de sudoeste, a âncora é arrastada, o costado é projetado para os rochedos espumantes e trava-se a suprema batalha contra os elementos, pelo que todo o marinheiro experiente evita esse lugar maldito. Do lado da terra, a paisagem que nos rodeia é tão tétrica como o mar. Região de charnecas ondulantes, pardas e desertas, onde raramente se avista um campanário isolado a assinalar uma antiga aldeia abandonada. Sobre o terreno encontram-se disseminados vestígios de uma etnia arcaica, definitivamente extinta, que, como única recordação, deixou estranhos monumentos de pedra, onde se encontram as cinzas dos seus mortos, fragmentos de cerâmica, armas primárias, reminiscências de lutas pré-históricas. O fascinante mistério desse lugar, com a sua sinistra atmosfera de nações desaparecidas, influenciava a imaginação do meu amigo, que se entregava a longos passeios solitários, meditando pelos campos áridos.
O antigo dialeto da Cornualha também o cativara, chegando a conceber a ideia de uma afinidade com a língua caldaica, por sua vez, derivada da incursão dos traficantes de estanho fenícios. Holmes recebera de Londres uns livros de filologia que encomendara e preparava-se para desenvolver aquela tese, quando, para minha preocupação e seu não dissimulado regozijo, a nossa existência simples de saudável rotina foi interrompida por uma série de eventos que causaram uma enorme emoção não só na Cornualha, mas em todo o oeste da Inglaterra. Embora a imprensa londrina tivesse divulgado a sequência dos fatos de maneira bastante imprecisa, talvez os leitores se recordem deste caso que, na época, foi jornalisticamente designado por O Horrível Mistério da Cornualha. Como mencionei, os campanários das igrejas assinalavam a localização das aldeias da região, sendo a mais próxima Tredanick Wallace, cujo casario de cerca de 200 de habitantes se aglomerava em torno de uma velha igreja coberta de musgo. O vigário da paróquia, reverendo Houndway, dedicava-se à arqueologia e, nessa qualidade, relacionara-se com Holmes. Era um homem de meia-idade afável e um pouco pomposo, dotado de notável erudição quanto à história local. Convidou-nos para tomar chá na sede da paróquia e, ocasionalmente, apresentou-nos o seu hóspede, Sr. Mortimer Trewgenes. O vigário, que também era solteiro, sentia-se feliz por poder compartilhar a vasta e desordenada casa com um companheiro que, daquela maneira, contribuía para aumentar-lhe os escassos recursos financeiros. Esse Mortimer Trewgenes era um homem moreno de óculos, muito alto e tão curvado que parecia sofrer de uma deformação física. Durante a nossa breve visita, notamos que o reverendo Houndway estava muito loquaz, enquanto o seu pensionista se mostrava bastante taciturno, evitando os nossos olhares, como que preocupado com os seus próprios problemas. Alguns dias depois, em 16 de março, os dois homens irromperam na nossa sala logo após o desjejum, quando, fumando um cigarro, já nos preparávamos para o passeio cotidiano pelas redondezas. Sr. Holmes, disse o reverendo Houndway, excitadamente, durante a noite sucedeu uma coisa extraordinária e terrível. A sua presença aqui, neste momento, é um verdadeiro dom da providência, pois em toda a Inglaterra é precisamente do senhor que precisamos. Fitei aquele importuno vigário, mostrando-me ostensivamente contrariado. Porém Holmes tirou o cachimbo da boca e endireitou-se na poltrona, como um velho cão de caça que ouve soar as trompas dos caçadores. Convidou os nossos perturbados visitantes a sentarem-se. O Sr. Mortimer Trewgenes parecia mais calmo do que o seu hospedeiro, mas, pelo tremor das mãos, manifestava uma idêntica emoção. Virando-se para Trewgenes, o vigário sondou. Fala o senhor, ou prefere que seja eu a expor o assunto? Holmes observou. Como parece ter sido o Sr. Trewgenes a fazer essa estranha descoberta, é preferível que ele próprio venha a narrá-la, tanto mais que o reverendo, só por seu intermédio, teve conhecimento dos fatos. Tanto o humildemente vestido clérigo como o irrepreensível Trewgenes ficaram notoriamente surpresos com a dedução de Sherlock Holmes. O reverendo Houndway pigarreou e propôs. Talvez seja melhor, Sr. Holmes, eu dizer algumas palavras antes de o senhor ouvir o relato do Sr. Trewgenes e de nos deslocarmos ao local da tragédia. O nosso amigo aqui presente passou a noite de ontem na companhia dos seus irmãos, Owen e George, e de sua irmã, senhorita Brenda, na moradia onde aqueles moram, em Tredanick Water, perto da cruz de pedra que se ergue no meio da planície. Quando, pouco depois das 10, regressou à minha casa, deixou-os à mesa da sala de estar, jogando cartas. Nessa altura, todos gozavam de excelente saúde e perfeito estado de espírito. Hoje de manhã, como de costume, o Sr. Trewgenes levantou-se muito cedo, antes do café, e foi passear naquela direção. A certa altura, o Dr. Richards
ao passar por ele de carro, disse-lhe ter sido chamado de urgência a Trudanick Wharton. Como é óbvio, o Sr. Trudgenes acompanhou-o e, ao chegarem à moradia, depararam com um espetáculo inaudito. Os dois irmãos e a irmã conservavam-se ainda sentados à mesa, diante das cartas espalhadas. A lareira estava apagada, e as velas dos castiçais tinham-se consumido até a base. A senhorita Brenda jazia sem vida, na mesma cadeira em que se sentara na véspera, enquanto os irmãos, identicamente instalados, ora riam, dementados, ora soltavam gritos de terror. Todos três, vivos e morta, apresentavam no olhar uma expressão de intenso pavor. Ninguém mais se encontrava na casa, a não ser a velha cozinheira e governanta, Sra. Porter, que declarou nada ter ouvido durante a noite, pois dormira profundamente no seu quarto, bastante afastado da sala de estar. Nada foi roubado, nem se viram vestígios de ter sido efetuada qualquer busca, e não se descobre motivo algum para a senhorita Brenda ter morrido e os seus dois irmãos terem enlouquecido. É esta a inexplicável situação, Sr. Holmes, e estamos esperançados em que o senhor nos preste um inestimável serviço se conseguir esclarecê-la. Ainda pensei em tentar persuadir o meu amigo a manter-se no estado de repouso que constituía o objeto da nossa estada na Cornualha, mas bastou-me olhar para a sua expressão de entusiasmo para compreender que os meus argumentos seriam infrutíferos. Com o sobrolho franzido, permaneceu em silêncio, absorto naquele misterioso enigma que viera perturbar a tranquilidade das nossas férias. Vou tratar deste caso, decidiu. Aparentemente, o problema apresenta características excepcionais que eu detestaria desprezar. Já esteve hoje na moradia, reverendo? Não, Sr. Holmes. Mal o Sr. Trudgenes me deu a terrível notícia, apressei-me a trazê-lo aqui comigo. A que distância fica Trudanick Wharton? Se está situada perto da Cruz de Pedra, deve ser a propriedade que se estende a cerca de meio quilômetro daqui, não é verdade? Exatamente. Nesse caso, poderemos ir a pé. Contudo, antes de partirmos, gostaria que o Sr. Trudgenes nos fizesse uma descrição pormenorizada daquilo que viu. Notei que o homem conseguia dominar a sua agitação melhor do que o vigário, que nem sequer fora testemunha ocular da tragédia. Com o rosto lívido, permanecia mudo, parecendo querer evitar olhar para Holmes. Finalmente, com uma expressão alarmada, resolveu falar. Queira perguntar-me o que desejar, embora me custe mencionar esse assunto. Limite-se a descrever-me as ocorrências da noite passada. Fui visitar os meus irmãos e, depois da ceia, George propôs que se jogasse uma partida de whist. Passamos à sala de estar e entretivemo-nos com as cartas, desde cerca das 9 horas até às 10 menos um quarto, quando os deixei. Eles estavam todos muito alegres. Quem o acompanhou à porta? Ninguém, pois a Sra. Porter já se tinha deitado. A criada de fora só lá trabalha durante o dia e vai para a casa dos pais logo depois do jantar. Saí e fechei a porta. A janela da sala de estar estava fechada, mas a cortina achava-se corrida para um dos lados. Hoje de manhã, quando lá cheguei com o Dr. Richards, tanto a porta como a janela encontravam-se tal como eu as vira, nada levando a supor que um estranho tivesse penetrado na casa. Contudo, os meus irmãos tinham enlouquecido e Brenda, com a cabeça pendente para o lado, estava morta. Enquanto for vivo, jamais poderia esquecer aquele pavoroso cenário. Os fatos que acaba de revelar-me, Sr. Trudgenes, são de tal maneira extraordinários que é de prever que o senhor não tem uma explicação lógica para a tragédia. Não é assim? Só pode ter sido obra do diabo, exclamou Mortimer Trudgenes, roucamente. Por meios humanos, seria impossível realizar uma coisa tão terrível. Se esse assunto transcende a natureza humana, considerou o meu amigo, receio que esteja acima das minhas faculdades. No entanto, antes de nos rendermos a tal hipótese, devemos esgotar todas as explicações naturais. Quanto ao senhor, Sr. Trudgenes, visto não coabitar com os seus irmãos, suponho que se tenha afastado da sua família por qualquer divergência grave. Efetivamente. Em outros tempos surgiu uma séria divergência entre nós,
mas já pertence ao passado. Quando das partilhas de uma mina de estanho em Huidrut, depois de ter vendido, apuramos dinheiro suficiente para podermos viver sem preocupações. Não nego ter havido nessa época um certo ressentimento entre mim e os meus irmãos quanto à divisão dos valores daquela operação, mas ultimamente tínhamos feito as pazes e as nossas relações eram as mais amistosas possíveis. Antes da tragédia, os seus irmãos encontravam-se sãos de espírito? Absolutamente, e mostravam-se felizes. Eram pessoas nervosas? Nunca exteriorizavam qualquer apreensão por recearem um perigo iminente? Antes de responder, Mortimer True-Jennings refletiu, acabando por declarar: não tenho conhecimento de que algum perigo os ameaçasse. Contudo, quando estávamos sentados à mesa, eu achava-me de costas para a janela, e o meu irmão, George, que era o meu parceiro no jogo, encontrava-se diante de mim, virado para ela. A certa altura, o vi olhar fixamente por cima do meu ombro e voltei-me para observar o que tanto lhe chamava a atenção. Pela vidraça da janela, podia distinguir os arbustos do jardim e, por momentos, tive a sensação de que algo se movia entre eles. Mas não posso afirmar se se tratava de um homem ou de um animal. Quando perguntei a George se vira alguma coisa no exterior, respondeu-me ter tido a impressão de que notara uma estranha agitação nos arbustos. E nenhum dos presentes se levantou para investigar o que se passava lá fora? Bem, não demos importância ao incidente. Portanto, Sr. True-Jennings, quando saiu da casa dos seus irmãos, não tinha qualquer presságio funesto. De maneira alguma. Como soube da ocorrência a uma hora tão matinal? Sou madrugador e costumo dar um passeio antes do desjejum. Esta manhã, pouco depois de ter saído, encontrei o Dr. Richards, que me informou de que a Sra. Porter o tinha mandado chamar urgentemente. Como é natural, saltei para o carro que o conduzia e seguimos juntos para Trudanick Water. O que viram ao chegar à casa dos seus irmãos? Quando entramos na sala de estar, tanto as velas como o lume da lareira estavam apagados. Deviam ter se extinguido muitas horas antes, pelo que, de certo, a sala permaneceu na escuridão até o romper da alvorada. Notou algum sinal de violência? Nenhum. Brenda estava morta na sua cadeira, e George e Owens esbracejavam, quer gritando, quer rindo, como possessos. Não pude resistir a tão medonho espetáculo e senti-me desfalecer. O próprio médico, branco como a cal, sofreu uma vertigem e caiu desamparado numa cadeira. Muito estranho, comentou Holmes, levantando-se e pegando o chapéu. Convém irmos já para Trudanick Water. É um caso realmente singular. Logo de início, a nossa investigação dessa manhã foi assinalada por um incidente que me impressionou sinistramente. A estrada para Trudanick Water era estreita e sinuosa, e tivemos de afastar-nos para as bermas, a fim de darmos passagem a um carro fechado que vinha em sentido contrário. Através do vidro da portinhola, entrevi vagamente um rosto que nos fitava com uma horrenda expressão de demência. "São os meus irmãos!" gritou Mortimer True-Jennings empalidecendo. "Vão levá-los para o hospício de loucos de Hellstone." Dirigimo-nos para a moradia, ampla e clara, circundada por um vasto jardim que, graças ao clima ameno da Cornualha, naquele despontar da primavera, já se encontrava florido, tal como True-Jennings declarara. A janela que dava para o jardim estava realmente fechada. Holmes tomou a dianteira em direção aos arbustos fronteiros à casa e ia tão absorto nos seus pensamentos que, com um pé, inadvertidamente, entornou um regador que se achava no caminho, mas continuou a pesquisar o solo e nós três seguimos atrás dele. A velha governanta, Sra. Porter, e a jovem criada que a ajudava durante o dia nos trabalhos domésticos vieram receber-nos à porta, visivelmente perturbadas. A Sra. Porter respondeu prontamente a todas as perguntas, afirmando nada ter ouvido durante a noite. Acrescentou que os patrões, nos últimos tempos, pareciam muito alegres. Naquela manhã, ao entrar na sala de estar e, ao deparar com a terrível tragédia, desmaiara de horror, caindo no chão. Foi socorrida pela criada que se apressou em abrir a janela para arejar o ambiente impregnado de fumaça. Depois da Sra. Porter ter recuperado os sentidos,
mandou um rapaz que passava na estrada chamar o médico. Se quisessem, podiam ir ver a senhorita Brenda, que já fora transportada para o quarto. Tinham sido necessários 4 enfermeiros no hospício de Helston para forçarem os 2 irmãos a entrar no carro que viera buscá-los. A senhora Porter, ainda apavorada, queixava-se de náuseas e não queria passar nem mais uma noite naquela casa. Nessa mesma tarde, iria juntar-se à sua família em St. Ives. Subimos as escadas e examinamos o cadáver de Brenda Trojanius, que indubitavelmente fora uma mulher atraente e que, alguns anos antes, devia ter sido uma jovem invulgarmente bela. Agora, porém, o seu formoso rosto moreno estava visivelmente contraído pelo pavor que sentira no momento da morte. Descemos do quarto para a sala onde se verificara a estranha e medonha ocorrência. Sobre a laje da lareira, ainda se amontoavam as cinzas da lenha queimada na noite anterior. Sobre a mesa na qual as cartas do baralho continuavam espalhadas, viam-se os 4 castiçais com as velas inteiramente consumidas. Só as cadeiras tinham sido arrumadas perto da parede, mas tudo o mais estava no seu lugar. Holmes percorreu a sala a passos rápidos, sentou-se alternadamente nas 4 cadeiras que aproximara da mesa, para reconstituir as posições em que os 4 irmãos se tinham colocado durante o jogo. Depois, verificou que parte do jardim poderia ter sido visto do interior da sala. Inspecionou o soalho, o teto e a lareira, assim como os cinzeiros. Nem por um momento lhe notei, no olhar, o brilho que habitualmente prenunciava ter feito alguma descoberta interessante. Mesmo na primavera costumavam acender a lareira? Inquiriu. Mortimer Trojanius explicou que a noite fora fria e úmida e que, por esse motivo, tinham acendido o fogo pouco depois da sua chegada. Que pretende fazer, Sr. Holmes? Indagou ansioso. Virando-se para mim, o meu amigo pousou-me a mão no braço. Creio, meu caro Watson, que vou voltar ao velho hábito de me intoxicar com tabaco, que você, persistentemente e com tanta razão, tem condenado. Os senhores nos levarão a mal que voltemos para casa, pois aqui nada entrevejo que possa esclarecer o mistério. Contudo, Sr. Trojanius, não deixarei de meditar sobre os acontecimentos, e se me ocorrer qualquer hipotética solução, me comunicarei imediatamente com o senhor ou com o reverendo. Por ora, só me resta despedir-me de ambos. Só muito mais tarde, após a nossa chegada ao Poldhu Cottage, Holmes quebrou o seu obstinado silêncio. Afundara-se na poltrona com um rosto magro de asceta quase oculto pelas densas colunas da fumaça do cachimbo, com as negras sobrancelhas franzidas e os olhos abstratos vagueando pelo espaço. Finalmente pôs o cachimbo de lado, levantou-se e, soltando uma breve gargalhada, confessou: Não estou nos meus dias, Watson. O meu raciocínio não me leva a lado algum. Portanto, sugiro-lhe que me acompanhe num passeio pelos penhascos, em busca de pontas de flecha de pedra. Será mais fácil encontrar despojos neolíticos do que a chave para o nosso enigma. Fazer o cérebro trabalhar sem material suficiente é o mesmo que exigir de uma máquina o que ela não pode produzir. Deteriora-se. O ar do mar, o sol, a paciência são-nos agora essenciais. O resto, Watson, virá por si, no momento oportuno. Enquanto contornávamos os penhascos, o meu amigo prosseguiu. Tentemos agora difundir calmamente a nossa posição baseados nos escassos elementos que possuímos. Suponho, Watson, que nenhum de nós está inclinado a admitir intrusões diabólicas em questões humanas. Portanto, ponhamos de parte essa eventualidade. Estamos perante um caso em que 3 pessoas foram atacadas com indiscutível crueldade, consciente ou inconscientemente, por um ser humano. Quando sucedeu isso? Presumindo-se que a versão do Sr. Mortimer Trojanius corresponde à verdade, a tragédia ocorreu logo após ele ter saído da sala onde estivera jogando com os irmãos. Devemos considerar a hipótese de apenas terem decorrido escassos minutos. As cartas ainda se encontravam espalhadas na mesma posição. Ora, a partida do Sr. Trojanius verificou-se pouco antes das 11. Consideramos todos os passos que ele deu, aparentemente fora de qualquer suspeita. Você conhece bem os meus métodos e, de certo, compreendeu o meu expediente, de resto bastante desajeitado, de entornar o regador.
O chão estava bastante seco, de maneira que, por aquele processo, consegui facilmente obter uma impressão mais visível do formato do seu pé. Contudo, como a noite passada estivera úmida, o caminho arenoso mais adiante conservou-lhe as pegadas, e pude concluir que se afastou rapidamente da casa dos irmãos para regressar à do vigário. A impressão das biqueiras estava mais pronunciada que a dos calcanhares. Poderia dizer-se que quase correu. Ora, se Mortimer Tregennis desapareceu da cena, temos de admitir que mais alguém pôde exercer uma influência letal sobre os jogadores, criando uma atmosfera mortífera. Qual a identidade desse interveniente? A Sra. Porter está isenta de qualquer suspeita, já que se torna evidente ser uma mulher inofensiva. Existirão provas de que alguém se acercou da janela do jardim, onde, por meios ignorados, aterrorizou os dois irmãos a ponto de enlouquecê-los? A única hipótese nesse sentido foi fornecida pelo próprio Tregennis ao declarar ter visto qualquer coisa movimentar-se entre os arbustos, o que é extraordinário, visto que a noite estava chuvosa, enevoada e escura. Quem quisesse aterrorizar aquela gente teria de encostar o rosto à vidraça, de maneira a ficar iluminado pela luz do interior da sala. Do lado exterior da janela, estende-se um canteiro de flores de cerca de 1 metro de largura. Ora, este canteiro não apresenta vestígios de pegada alguma. Por conseguinte, é difícil imaginar como alguém tivesse podido assustar tão fortemente os 3 irmãos. Também não se encontra um motivo plausível para um tal atentado. Está vendo, Watson, as dificuldades que se nos deparam? Perfeitamente. No entanto, se dispuséssemos de mais alguns elementos, seria possível demonstrar que não são insuperáveis. Estou certo de que você, no seu vasto arquivo, tem compilado casos tão obscuros como este. Por ora, ponhamos o enigma de lado e dediquemo-nos à pesquisa de vestígios do homem neolítico. É mais compensador. Já muitas vezes me referi à faculdade de o meu amigo se alhear momentaneamente dos problemas que o preocupam, mas nunca o admirei tanto como naquela manhã primaveril da Cornualha, onde, durante horas, discorreu a respeito dos celtas, das pontas de flechas e dos fragmentos de cerâmica que íamos encontrando, como se nenhum mistério dependesse do seu raciocínio e lhe merecesse uma laboriosa investigação. Só já tarde, de regresso à casa, tornamos a falar no assunto quando deparamos com uma visita que estava à nossa espera. Não foi necessário que alguém nos informasse da identidade daquele homem, alto e corpulento, de rosto duro e olhar arrogante, nariz aquilino e cabelos semi-grisalhos, com uma barba ainda loura nas pontas, mas já quase branca junto aos lábios, em que se notavam manchas de nicotina impressas pelo eterno charuto. Tanto em Londres como na África, aquelas feições eram muito conhecidas, pertencendo à formidável personalidade do Dr. Leon Sterndale, célebre explorador tropical e caçador de leões. Estávamos a par da sua presença na região e, já por algumas vezes, tínhamos avistado a sua figura gigantesca no caminho da charneca. Contudo, nunca o Dr. Sterndale dera um passo para se aproximar de nós, e não pensávamos em estabelecer relações com ele, visto ser conhecida a sua misantropia. Apreciava tanto o isolamento que no regresso das suas viagens passava o tempo numa casinha de campo perdida na solidão dos bosques de Bishop Alliance, onde, entre livros e cartas geográficas do Equador e dos trópicos, vivia numa total segregação em relação aos seus vizinhos. Portanto, fiquei surpreso ao ouvi-lo perguntar a Holmes se fizera alguns progressos na investigação da tragédia. A polícia do condado, comentou, está absolutamente confusa, sem poder interpretar o estranho fenômeno. Por isso pensei que o Sr. Holmes, com a sua reconhecida experiência, pudesse entrever uma explicação plausível. Por que motivo, doutor, se interessa por esse caso? Nos períodos que aqui tenho passado, mantive relações de amizade com a família Tregennis. De resto, pelo lado de minha mãe, ainda somos primos. A terrível ocorrência perturbou-me profundamente, a ponto de, estando já em Plymouth para embarcar para a África,
Regressei imediatamente ao ter conhecimento do que se passou. Com alguma intenção especial? Sondou Holmes. Bem, gostaria de colaborar no inquérito. E só por causa disso perdeu o navio. Poderei seguir no próximo vapor. Não há dúvida de que a sua amizade pela família Trujillo era muito profunda. Como lhe disse, ainda éramos parentes. Sim, primos por parte de sua mãe. A sua bagagem ficou no navio? Os volumes pesados destinados à minha estada na África já estão a bordo, mas os valores mais importantes deixei-os guardados no hotel. Compreendo. Mas como teve conhecimento da tragédia? Os jornais de Plymouth ainda não tiveram tempo para publicá-la. Não foi pelos jornais. Recebi um telegrama. Pode dizer-me quem teve o cuidado de telegrafar-lhe? O rosto ossudo do explorador sombreou-se. Não será demasiada a indiscrição, Sr. Holmes? Inquirir faz parte da minha profissão. Pois bem, foi o reverendo Houndway quem me telegrafou. Obrigado pelo esclarecimento. Quanto à sua pergunta inicial, devo informá-lo de que ainda não cheguei a qualquer conclusão. Não tem suspeitas de pessoa alguma. Por enquanto, nada posso formular a esse respeito. Nesse caso, vejo que perdi o meu tempo, sendo inútil prolongar esta visita. O famoso explorador retirou-se irritado e, poucos instantes depois, Holmes foi seguindo suas pegadas. Só regressou bastante tarde e, tendo passado uma vista de olhos pelo telegrama que chegara nesse espaço de tempo, elucidou. É do Plymouth Hotel. O vigário indicou-me o endereço e telegrafei para lá, a fim de confirmar as declarações de Sterndale. Parte da sua bagagem já se encontra a bordo do navio. Não há dúvida de que está muitíssimo interessado no desenrolar do inquérito. Na manhã seguinte, estava eu a barbear-me junto da janela, quando ouvi o ruído de cascos de cavalo e o rodar de um carro. Este parou à nossa porta e, instantes depois, o vigário entrava apressadamente no nosso jardim. Estava tão emocionado e arquejante que mal podia falar. Por fim, balbuciou. Mortimer, o Sr. Trujillo morreu esta noite. Uma coisa horrível, com os mesmos sintomas que os irmãos. Holmes ergueu-se sem esconder o entusiasmo. Pode levar-nos no seu carro? Certamente. Vamos, Watson. Comeremos mais tarde. Vamos depressa. Reverendo, vamos logo, antes que alguém remova algumas provas materiais ou destrua quaisquer vestígios essenciais. Na casa do vigário, Trujillo ocupava 2 quartos sobrepostos. O do piso térreo servia-lhe de sala de estar e o de cima de quarto de dormir. As janelas dos 2 aposentos davam para um campo de croquet, fronteiro ao prédio. Tínhamos conseguido chegar antes do médico e da polícia, pelo que tudo se encontrava ainda no seu lugar. A atmosfera do quarto estava incrivelmente sufocante e seria irrespirável se a criada, momentos antes, não tivesse aberto a janela. Aparentemente, o ambiente de fumaça deveria atribuir-se ao grande candeeiro que ainda se achava aceso no centro da mesa. Mortimer Trujillo encontrava-se sentado a essa mesa, reclinado na poltrona, com a cabeça para trás e a barba rala apontada para diante. Tinha os óculos na testa e os seus olhos vítreos pareciam fixos na janela. O rosto magro apresentava o mesmo espasmo de horror que já tínhamos observado na expressão da irmã. Dir-se-ia que morrera num paroxismo de pânico. Era evidente que se vestira às pressas. A cama indicava que dormira ali, nessa noite. Um exame do cadáver permitiu-me deduzir que morrera às primeiras horas da manhã. A habitual fleuma de Holmes dera lugar a uma desenfreada atividade pesquisando o solo do campo de croquet, analisando o peitoril da janela, subindo e descendo as escadas tal como um cão de caça a farejar a presa. No quarto de dormir, correu pelos cantos e inspecionou a janela, da qual se debruçou, soltando uma exclamação de satisfação. Novamente, no piso inferior, saltou pela janela e deitou-se de bruços na relva. Parecia louco de excitação. Finalmente, voltou ao quarto, examinou atentamente o candeeiro que se achava sobre a mesa. Servindo-se da sua lupa, examinou a fuligem que cobria a parte superior daquele e, com um canivete, raspou uma parte da cinza depositada que guardou num envelope. Mal a polícia e o médico se aproximaram da casa, Holmes fez-nos sinal para sairmos para o relvado do campo de croquet. Tenho o gosto de comunicar, elucidou,
que a minha investigação não foi infrutífera, mas neste momento não posso perder tempo discutindo o caso com a polícia. Portanto, reverendo, peço-lhe que apresente os meus cumprimentos ao inspetor e lhe chame a atenção para o candeeiro no quarto. Seria natural que a polícia desagradasse a intromissão de um amador. O inspetor já devia ter encontrado a pista certa, visto que, nos 2 dias seguintes, ninguém nos procurou. Holmes, ora permanecia em casa, fumando pensativo, ora passava o tempo em digressões solitárias pelos seus arredores, cujo objetivo não se dignava a revelar-me. Finalmente, comprou um candeeiro, idêntico ao que tínhamos visto no quarto de Trudgenes, encheu-o com o mesmo combustível e calculou com exatidão o tempo que este levava para esgotar-se. Em seguida, procedeu a uma experiência tão desagradável que não mais poderia esquecê-la. Você deve ter notado, Watson, observou, que existe um fator análogo em todas as informações que obtivemos. Refiro-me ao efeito produzido pela atmosfera ambiente nas pessoas que entraram nos aposentos, descobrindo as vítimas. Mortimer Trudgenes, ao entrar na sala de estar, sentiu-se nauseado e o médico chegou a cair semi-desfalecido numa cadeira. A Sra. Porter desmaiou. Nós próprios, no quarto de Trudgenes, sentimos-nos quase sufocar, apesar de a criada já ter aberto a janela. Soube ulteriormente que esta moça se sentiu tão mal que caiu de cama. Em ambos os casos, obtivemos provas irrefutáveis de envenenamento da atmosfera, de certo por um processo de combustão. No primeiro, a lareira estava acesa. No segundo, estivera o candeeiro. Pelo cálculo do tempo que o combustível levou para esgotar-se, pude concluir que a chama se extinguiu muito antes do raiar do dia. Sem dúvida, há uma relação entre os 3 fatores: combustão, ambiente sufocante e morte ou loucura das vítimas. Não lhe parece, Watson? É evidente. Por conseguinte, podemos admitir que alguém provocou a combustão de uma substância que envenenou a atmosfera dos 2 aposentos. Na sala de estar, a chaminé permitiu uma mais rápida expansão da fumaça, pelo que só a senhorita Brenda, sendo fisicamente mais frágil, sucumbiu. No quarto de Trudgenes, com a janela fechada, a sua morte foi inevitável. A substância acastanhada que recolhi no candeeiro apresenta-se sob a forma de partículas escamosas. Como viu, guardei parte dela num envelope. Sim, Holmes. E não percebi por que a razão. Só retirou uma porção tão reduzida para análise. Porque não é meu costume dificultar as pesquisas da polícia. Nunca a privo de qualquer prova que eu considere fundamental. Se tiverem algum engenho, poderão chegar às mesmas conclusões, visto que a cinza envenenada ainda lá se encontra. Agora, Watson, vou propor-lhe uma experiência um tanto ou quanto arriscada. Vamos acender o nosso candeeiro. Você vai sentar-se junto da janela, a menos que, como pessoa sensata, se recuse a participar desta experiência. Não, Holmes. Estou sempre pronto a colaborar com você. Bem, já esperava que você desejasse testemunhar os resultados. Vou sentar-me nesta cadeira, defronte da sua, de maneira a ficarmos ambos a igual distância dos resíduos do veneno, a cuja combustão procederei. Por cautela, deixaremos a porta entreaberta. Como nos situamos um diante do outro, qualquer um de nós poderá intervir, caso os efeitos se revelem alarmantes. Agora vou retirar do envelope estes resíduos e colocá-los no candeeiro. Pronto. Sentamo-nos, enxugando a transpiração viscosa que nos alagara o rosto, e entreolhamo-nos para avaliar os últimos traços fisionômicos que remanesciam da espantosa experiência a que nos tínhamos sujeitado. Por fim, Holmes exclamou com a voz ainda vacilante: "Devo agradecer-lhe, Watson, e ao mesmo tempo pedir-lhe desculpa por esta prova a que nos submetemos. Mesmo que eu tivesse sido a única vítima, o risco da tentativa seria imperdoável. Mas muito mais o foi, tendo eu associado a experiência a um muito querido amigo. Não sei como pedir-lhe perdão." "Bem sabe, Holmes", respondi emocionado, pois nunca vira o meu companheiro tão afetuoso para comigo, que considero o poder ser-lhe útil como um maior privilégio e motivo de alegria. Logo Holmes recuperou seu tom irônico, comentando: "Seria supérfluo pensar-se que pretendíamos ficar loucos, visto que qualquer observador desprevenido não deixaria de afirmar que já o estávamos ao tentarmos tão temerária experiência."
Contudo, confesso nunca ter pensado que o efeito do veneno fosse tão violento e instantâneo. Correu para casa e, regressando com o candeeiro ainda aceso, atirou-o para cima de um amontoado de ramos secos que logo se inflamaram. Agora, Watson, devemos esperar que a atmosfera do quarto se purifique antes de voltarmos lá para dentro. Já não nos resta dúvida quanto ao processo de envenenamento, mas a causa ainda permanece obscura. Sentemo-nos sob este caramanchão e analisemos o caso. Temos de admitir que o autor da primeira tragédia foi Mortimer Tregennis, embora tivesse sido a vítima da segunda. Soubemos da querela familiar, e não nos é dado avaliar até que ponto a reconciliação foi integral. Indubitavelmente, Mortimer Tregennis mentiu-nos ao inventar a presença de um vulto do lado exterior da janela, visto não haver pegadas junto a ela entre os arbustos e a casa. Pretendeu despistar-me, porque só ele, antes de sair, poderia ter atirado a substância alucinatória e tóxica para as brasas da lareira. E foi a última pessoa a estar na sala, já que, se mais alguém tivesse entrado, depois dele, qualquer dos irmãos ter-se-ia levantado para receber o visitante. De resto, neste tranquilo condado da Cornualha, não se fazem visitas depois das 10 horas da noite. Portanto, tudo indica que foi ele o criminoso. Nesse caso, considera que a sua morte foi suicídio? A priori, essa hipótese não é impossível, porquanto uma pessoa que comete um crime tão hediondo contra a própria família pode sentir-se impelida pelo remorso ao ponto de eliminar-se de uma idêntica maneira. Contudo, Watson, subsistem argumentos ponderáveis que tornam tal hipótese improvável. Felizmente, temos na Inglaterra alguém que tudo sabe acerca de substâncias venenosas daquela natureza. De modo que tomei providências no sentido de que, ainda esta tarde, passasse por aqui. Olhe, aí vem ele, mesmo antes da hora combinada. Queira entrar, Dr. Leon Stanndale. Eu ouvi o ranger do portão do jardim e vi encaminhar-se à nossa direita a majestosa figura do famoso explorador africano que olhou surpreso para o caramanchão sob o qual estávamos sentados. Estivemos fazendo uma experiência química dentro de casa, pelo que o ambiente ficou irrespirável, justificou-se Holmes. Por conseguinte, não podemos recebê-lo, doutor, em condições adequadas à sua ilustre pessoa. Verifico que recebeu o meu bilhete. Sim, e estranhei que me mandasse chamar. Não sei por que deva obedecer a um apelo que quase me pareceu uma ordem, mas aqui estou. Talvez possamos esclarecer a situação. Agradeço-lhe ter anuído ao meu pedido e peço-lhe desculpa por ter de recebê-lo ao ar livre. O assunto que vamos discutir é de natureza tão íntima que se torna preferível que ninguém mais ouça, e este lugar está suficientemente afastado dos ouvidos de qualquer criada. O explorador tirou o charuto da boca e fitou o meu amigo interrogativamente. A que assunto íntimo se refere, Sr. Holmes? Ao assassinato de Mortimer Tregennis. Naquele momento desejei estar armado. O rosto arrogante de Stanndale tornou-se rubro de cólera e avançou de punhos fechados para o meu companheiro. Contudo, deteve-se a tempo e, recuperando a calma, declarou friamente: Vivi tanto tempo entre selvagens e tão afastado das leis civilizadas que me habituei a fazer justiça por minhas próprias mãos. Lembro-lhe isto, Sr. Holmes, pois não desejo causar-lhe qualquer mal. Nem é meu desejo prejudicá-lo, Dr. Stanndale. A prova mais evidente reside no fato de ter chamado o senhor e não a polícia. O homem deixou-se cair num coto de tronco de árvore perto de nós e pareceu subjugado pela adversidade. Talvez pela primeira vez na sua vida. A atitude de Holmes, tranquila e segura, emanava autoridade e o nosso visitante, visivelmente agitado, indagou: Que pretende de mim? Deixemo-nos de rodeios. Espero que a minha franqueza seja correspondida. O meu procedimento seguinte depende da sua defesa. Da minha defesa? Precisamente. Que espécie de defesa? Referente à acusação de ter morto Mortimer Tregennis. O explorador limpou a testa com um lenço. Creio que está ultrapassando todos os limites, Sr. Holmes. Será que os seus sucessos têm dependido dessa prodigiosa capacidade para ludibriar os incautos?
Se algum de nós, nesse momento, está pretendendo ludibriar o outro, é o senhor, e não eu. Para prová-lo, vou enunciar os fatos em que baseei as minhas conclusões. O fato de o senhor ter deixado parte da sua bagagem em Plymouth a ponto de deixá-las a bordo de um navio em que não chegou a partir, contribuiu para essas minhas conclusões. Eu regressei porque já me explicou as suas razões, mas considerei-as pouco convincentes e inadequadas. Passemos adiante. O senhor procurou-me para perguntar-me de quem eu suspeitava. Em seguida, dirigiu-se à casa do vigário, contornou-a, demorou-se algum tempo nas imediações, mas não entrou. Afastou-se e regressou à sua residência, cabisbaixo, sem olhar para trás. Como sabe isso? Eu o segui. Não vi ninguém. Pode estar certo de que isso sucederá sempre que eu o seguir. Passou toda a noite acordado, arquitetando um plano que resolveu pôr em prática, às primeiras horas da manhã. Ao sair de casa, meteu nos bolsos alguns minúsculos seixos avermelhados que estavam amontoados junto ao seu portão. Sterndale estremeceu e fitou Holmes aturdido. Este prosseguiu. Então, rapidamente, dirigiu-se à casa da paróquia. Acrescentarei que trazia calçados os mesmos sapatos de tênis que ainda mantém nos pés. Ao chegar lá, atravessou o pomar e a cerca em volta e colocou-se sob a janela do quarto de True-Jenes. Àquela hora matutina, embora o sol já raiasse, o interior da casa estava silencioso. Então, atirou alguns daqueles seixos à vidraça da janela do piso superior. O senhor tem poderes diabólicos. Como pode saber isso? Tenho a certeza de que ninguém me viu. Holmes sorriu, considerando a frase um elogio, e continuou. Precisou repetir o lançamento desses seixos antes que True-Jenes aparecesse à janela. Após um brevíssimo diálogo, o senhor entrou em casa e True-Jenes vestiu-se às pressas para vir ao seu encontro. Quando este terminou, o senhor fechou a janela e saiu, permanecendo no relvado fronteiro, fumando um charuto e observando os acontecimentos. Quando se convenceu de que True-Jenes estava morto, retirou-se tal como viera. Como vê, Dr. Sterndale, não estou ludibriando-o, mas, se o senhor tentar negar os fatos, serei forçado a entregar o caso às outras autoridades. Perante esta ameaça, o rosto do explorador tornou-se lívido. Depois de pensar uns instantes com a cabeça entre as mãos, tirou, num gesto impulsivo, uma fotografia do bolso e entregou-a a Holmes. Aqui tem a razão que me levou a fazer o que fiz. Era a imagem de uma linda mulher. Brenda True-Jenes, murmurou Holmes apreciando-a. Sim, é Brenda. Amávamos-nos há vários anos, e esse é o segredo que me levava a viver isolado na Cornualha. Só assim podia estar perto dela. Não me era possível casar com Brenda, porque já sou casado, e embora minha mulher me tenha abandonado há muito tempo, nunca pude divorciar-me por culpa das odiosas leis inglesas. Durante anos, Brenda e eu esperamos que a morte dessa mulher me libertasse, e eis o resultado da nossa longa espera. Com a mão, ocultou uma contração da garganta, certamente um soluço. Dominando-se, explicou. O reverendo Hondway estava a par da nossa história, pois era o nosso confidente, e poderá afirmar-lhe que Brenda era um verdadeiro anjo sobre a terra. Foi por esse motivo que me telegrafou para Plymouth. Que me interessavam as bagagens e a partida para a África, depois de ter conhecimento da tragédia. Esta foi a razão do meu procedimento. Como fizesse uma prolongada pausa, Holmes incitou. Queira continuar. O Dr. Sterndale extraiu do bolso um embrulho de papel e estendeu-o, mostrando um rótulo. Radix pedis diaboli. Por baixo lia-se a indicação. Veneno. Entregando a mim, sondou. O senhor, que é médico, já ouviu falar disto? Raiz pede diabo. Nunca ouvi falar de tal coisa. Confessei. Esse conhecimento em nada diminui os seus méritos profissionais, Dr. Watson, visto que, com exceção da amostra que enviei para um laboratório de Budapeste, não deve existir qualquer outra na Europa. Ainda não recebeu classificação científica na farmacopeia ocidental, nem nos tratados de toxicologia.
A raiz em forma de um pé meio humano, meio caprino, de onde proveio a designação fantástica, dada por um velho missionário que também era botânico, já falecido, é utilizada como veneno em provas punitivas por raros feiticeiros da África Ocidental, que conservam o sigilo apenas entre eles. Só em circunstâncias verdadeiramente extraordinárias consegui obter esta amostra numa restrita zona da região do Ubangui. O presente espécime está evidentemente reduzido a pó. Vou mostrá-lo. Abriu o embrulho e exibiu-nos um pó castanho avermelhado, semelhante a rapé. E o que mais? Incitou Holmes em tom severo. Já expus os sentimentos que me ligavam à senhorita Brenda e me induziam necessariamente a manter relações com os irmãos. Após uma séria querela com Owen e George por motivo de partilhas, Mortimer malquistou-se com aqueles. Contudo, graças à bondosa intervenção de Brenda, os irmãos reconciliaram-se. Por isso, voltei a relacionar-me com Mortimer, apesar de sabê-lo pérfido e intriguista. Há cerca de 2 semanas veio visitar-me e mostrou-se interessado em algumas das curiosidades africanas que coleciono. Tinha-me ouvido certa vez mencionar as propriedades deste pó que estimula os centros nervosos cerebrais, sobreexcitando o sentido do terror, e que vitima a loucura ou a morte aqueles nativos que os feiticeiros condenaram por qualquer crime. Naturalmente mencionei a ignorância em que se encontra a ciência europeia quanto a muitos produtos e essências africanos, particularmente a raiz de pé do diabo. Não sei como Mortimer conseguiu apoderar-se de uma porção deste pó, pois nunca me afastei da sala em que nos encontrávamos e que eu transformara numa espécie de pequeno museu. Talvez tenha aproveitado a oportunidade em que eu abria ou fechava um armário para mostrar-lhe qualquer outro exemplar invulgar. Lembro-me de que me interrogou acerca dos efeitos deste pó, mas nunca supus que a sua intenção fosse utilizá-lo. E o fato é que me subtraiu uma parte dele. Entretanto, proporcionou-me uma nova expedição venatória e científica ao continente africano, e nunca mais pensei no assunto. Até um instante em que, já em Plymouth, recebi o telegrama do reverendo Houndway. Compreendi que Mortimer me supusera a caminho da África e que a notícia não alcançaria tão cedo a mim, ou seja, só tarde demais para que eu pudesse atuar. Porém, contra a sua expectativa, regressei imediatamente e mal me inteirei dos pormenores da tragédia, compreendi que aquele monstro utilizara o meu veneno. Vim procurá-lo, Sr. Holmes, para indagar se haveria qualquer outra hipótese. Mas nenhuma outra explicação existia, e mais convencido fiquei de que Mortimer tentara assassinar os 3 irmãos, de maneira a ficar impune perante a ineficácia da polícia numa tal matéria de toxicologia desconhecida. Talvez Mortimer apenas desejasse provocar-lhes um estado de semidemência, de responsabilidade, que lhe permitisse ficar administrando-lhe todos os bens, após dá-los por interditos. Mas a verdade é que matou Brenda infamemente, a única criatura que amei em toda a minha vida, e que também me amava. Mas como poderia eu provar que Mortimer se servira da raiz de pé do diabo, se só eu tinha a tal raiz em meu poder? Como poderia levar um júri de aldeões a acreditar numa história tão incrível? Que juiz se arriscaria sem provas materiais evidentes a condenar um tal monstro, de aparência sempre irrepreensível? A minha mágoa, a minha revolta impeliu-me à vingança, e não queria sujeitar-me a um malogro da justiça. Como lhe disse, Sr. Holmes, vivi tanto tempo longe da lei que acabei por ditar as minhas próprias leis e decidi que Mortimer deveria compartilhar a mesma sorte que infligira aos irmãos. Como o senhor deduziu, saí de casa após uma noite de angustiada insônia, e prevendo a dificuldade de acordar Mortimer, muni-me de uns pequenos calhaus que encontrei junto à porta. Servi-me deles, projetando-os contra a vidraça da janela onde ele dormia, e obriguei-o a descer à sala, onde o aguardei. Então acusei-o frontalmente do crime, apresentando-me como juiz e carrasco. O miserável, atemorizado, ao ver o meu revólver apontado para o peito, caiu numa cadeira. Petrificado, viu-me acender o candeeiro e colocar nele o pó fatal.
Depois coloquei-me do lado de fora da janela fechada, mas mantendo-o ameaçado pela arma através da vidraça, para que não tentasse furtar-se ao castigo a que o sentenciara, abandonando-o à sala. Morreu ao cabo de 5 minutos, de sofrimento atroz, mas o meu coração estava empedernido, pois Mortimer não sofreu mais do que a minha adorada Brenda. E ele imolara a inocente irmã apenas por uma repugnante ânsia de dinheiro. Esta é a minha história, Sr. Holmes. Se o senhor amasse uma mulher, talvez tivesse procedido de idêntica maneira. De qualquer forma, estou nas suas mãos. Faça de mim o que lhe aprouver. Estou certo de que ninguém no mundo receia menos a morte do que eu. Durante algum tempo, Holmes permaneceu silencioso. Por fim, perguntou: Quais eram os seus planos, Dr. Sterndale? Tencionava embrenhar-me no interior da África. Lá o meu trabalho está ainda no meio, pois vá terminá-lo, doutor. Sentenciou o meu amigo. Eu, pelo menos, não tenho a menor intenção de impedi-lo. O explorador ergueu o seu gigantesco vulto e inclinou-se gravemente antes de afastar-se do caramanchão e sair do jardim. Acendendo o cachimbo e estendendo-me a bolsa do tabaco, Holmes observou: Algumas fumaças não venenosas constituem, de certo, um agradável derivativo. Espero que concorde comigo, Watson, em que este é um daqueles casos em que não devemos interferir. A nossa investigação foi independente da ação das autoridades e, independente, manter-se-á o nosso modo de agir. Você teria coragem de denunciar este homem? Certamente que não. Nunca amei Watson. Mas se amasse e a minha eleita tivesse sofrido semelhante destino, com certeza procederia como este caçador de leões. Bem, não pretendo ofender a sua inteligência explicando-lhe o que é óbvio. Os seixozinhos que encontrei no peitoril da janela e no solo foram o meu ponto de partida, pois eram totalmente diferentes dos que constituem o piso do jardim do vigário. Fui encontrá-los junto à porta de Sterndale. Os resíduos de fumaça no candeeiro constituíram a pista inicial, bem fácil de seguir. Intoxicação por combustão de uma substância venenosa. E agora, meu caro, creio que podemos varrer da mente este desagradável caso e regressar, de consciência leve, ao estudo das raízes etimológicas caldaicas, cujos vestígios devemos certamente encontrar no ramo da velha língua céltica, que, ainda hoje, perdura na Cornualha.